Bem-vindo ao Sábado 14. Agora mais um episódio do podcast Sábado 14. Eu sou o Romulo Conze e tenho aqui comigo o Marcel Fitz. Bem-vindo, robozinhos. E temos aqui também a podcaster perfeita, Patrícia Giovanetti. Sempre a coisa que eu não sou, impressionante. Não, dessa vez tu é, Dessa vez a audiência valida. Só alguém que não se acha podcaster perfeita poderia ser uma podcaster perfeita. Aquele papo de um escolhido, né? A humildade é que prova isso. You are the chosen one. Daqui a pouco eu tenho que ser morto por algum motivo. Pra salvar o mundo por causa do podcast. Queridos ouvintes, se você gosta da gente, quer consumir mais conteúdos exclusivos e quer ainda nos ajudar, que é o mais importante, nos ajudar a manter isso aqui funcionando, é muito streaming pra pagar, é muito ingresso de cinema, acesse orelo.cc/sábado14, que lá você pode contribuir com a mensalidade, dependendo da quantia, o valor que você definir, ganha recompensas. A partir de R$1 por mês, já tem acesso aos drops, conteúdo exclusivo só dos apoiadores, onde a gente fala de filmes sem spoiler, episódios curtinhos, pra indicar pra vocês filmes que a gente não gravou ou não gravará tão cedo. Também pode participar de um canal no Telegram, um grupo no Telegram, participa de um sorteio mensal onde o ganhador diz o filme e a gente grava. Pode até assistir as gravações sem edição no Discord, enquanto a gente tá gravando, e interagir pelo chat, coisa que nossa querida apoiadora Ana Paula Flori faz com frequência. Então volta e meia a gente cita alguém que vocês não sabem quem é. Ana tá aqui no chat conversando, vem aqui com a gente também. Orelo. E traz informação pra gente ainda no É meio isso do aí, programa. orelo.cc/sábado14, vem com a gente. Siga a gente nas redes sociais, é muito importante, @podcast sábado14, principalmente no Instagram. Por enquanto é o Instagram, daqui a pouco já muda a rede social também, que tá uma loucura. O que mais? E-mail no final do episódio para contato@sábado14.com.br. E lembrando que a gente fala de todos os filmes com spoiler, todos os filmes que a gente está gravando, né? Então, se você ainda não assistiu o filme de hoje, siga por sua conta e risco, pois o filme de hoje é um lançamento, Acompanhante Perfeita de 2025, ou do original Companion. Filme lançamento, apesar que a gente não foi assistir no cinema, eu acredito que todos tenham assistido pela primeira vez agora o podcast, correto? Correto. Então, ficha técnica de vereda. Sim. Vamos lá com a Acompanhante Perfeita, ou do original Companion, de 2025. Dirigido e escrito por Drew Hancock. Quem é esse homem? Que fez muita série de TV. Se eu não me engano aqui, cara, olhando por cima... Marcel, me ajuda? Oi. Eu dei uma olhada no MDB dele e ele fez 1 trilhão de séries de TV como escritor. Esse aqui parece ser... Que é a primeira direção, Primeira direção. Só que aí no trailer, graças a Deus eu vi o trailer só depois de ter visto o filme, que eu queria ver se o trailer entregava ou não, e a resposta é sim, entrega muita coisa. Mas aí no trailer diz dos criadores de Noites Brutais, de Barbarian. Deve ser os produtores, ele é produtor. né? Deve ser o ele produtor, é produtor do Noites Brutais. Ah, então tá. Brutais. Isso é meio tosco, né? Tipo, o cara que botou dinheiro lá, botou aqui. Ah, Mas ok. mas isso aí vem de filme há anos, não é de hoje. Sim, mas então ele não escreveu, não dirigiu nada lá. É só... Não, a direção de longa é o primeiro longa dele, e tanto direção quanto redação. Daí nas séries tem... Escreveu Mr. Pickles, que é maravilhoso. Isso é do cachorro, né? É do cachorro satanista. E tem My Dead Ex e outras que eu nunca ouvi falar. Como tem série? E no nesse elenco, mundo? nós temos Sophie Thatcher como a Iris. Já esteve maravilhosa. Já esteve aqui no Heretic. Jack Quaid como Josh, que pra quem curte o... Como é que é o nome? Boys. O The Boys é o Hugh. Ele não teve aqui ainda, né? Ele continua sendo o Rio. Não, porque esse coitado, olha... Só faz papel assim. É que o rosto dele manda isso. Ele não tem como fugir disso. Ele parece um cara... A feição dele. Aqui nesse filme ele não Ele é um cara... o pai dele.
Aqui nesse filme ele não é um cara legal, né? Mas o rosto dele parece um cara legal abobado. Não, é isso que eu ia dizer. Ele tem cara de um cara abobado. Daí a diferença é se ele é um cara legal ou se não é um cara legal. Mas o pai dele é mais versátil que ele, né, parte? Mas tem tempo. Mas ele faz muito papelzinho de bonzinho também. Então, mas só voltando aqui rapidinho, a Sophie Thatcher, pra quem não viu o filme, mas ela tá no Yellow Jackets, que é uma série maravilhosa que eu recomendo pra todo mundo que gosta de terror. E ela é um dos melhores personagens pra mim. Lucas Gage como Patrick, Megan Suri como a Cat, Harvey Glenn como Eli e Rupert Friend como Sergei. O maior nome ainda é o Jack Quaid, né? E que nem é um nome gigantesco, mas é um mais familiar, e assim. Sophie, e depois a Sophie também é um grande nome. Tá despontando. E vou dizer, hein? Atuou pra caramba nesse filme. Ela é bem. Muito boa. Cara, ela eu gosto tá no dele. Maxine também, mas só não lembro o que ela fez no Maxine. No IMDB tá que ela é a mulher dos efeitos especiais lá. A que põe a máscara na Maxine. Aí eu nem reparei nela, coitado. Só um pontinho. Desculpa. Mas ele também não é... Tirando essa questão que ele tem essa cara de panaca, só que mas funciona. Todas as coisas que eu vi dele é assim, aqui no filme ele tá legal. Eu quero ver nesse novo, no Xilocaine aí, se dá uma respirada. Mas sabe o que é o legal disso? Por ele ter essa cara de bonzinho, a gente começa a comprar o filme como se ele fosse bonzinho. Eu falei assim, ela veio o Rio de novo. Foi um cast bem feito. Mas mas que daí que tá. O papel tá legal. Não tem problema nenhum. A questão é quando a gente vai entrar no mérito do cara, né? Mas... É que nem o Jason Momoa. É um péssimo ator, mas ele interpreta o Jason Momoa como ninguém. Tem carisma. Assim, é um cara que tem carisma. Tem. Não, ele é carismático. Eu achei ele, eu nunca olhei ele como um homem bonito. Nesse filme eu achei ele bonito. Assim. Eu acho ele um cara feio. Eu achei ele bonito, charmoso. Ainda mais comparado ao pai. Ainda mais comparado ao pai, né? Que o pai é bonito. Ele não é feio, mas assim... Aquela beleza normal. Não é um galãzão. Ele é um cara normal. Ele é um cara normal. Mas quem sou eu pra julgar a beleza de alguém também, né? Começa por aí. Mas ele não tá em Hollywood. Sabe o que acontece? Ele é esquisito pra mim, porque quando eu olho do nariz pra cima, é a mãe dele. Quando eu olho do nariz pra baixo, é o pai dele. Então, quem é a mãe dele? A Meg Ryan. Faz sentido. Nepo, baby. Mas também não faz sentido, né? Os dois são bonitos. Aí um cara estranho. Pô, daí é sacanagem, né? Atuações. Era isso que eu gostei. É isso que eu ia falar. Gostei de todo mundo, cara. Eu também. Tem uns ali que exigem muito menos. Eu acho que a Cat é a que menos se destaca. Mas tá todo mundo bem. Tá todo mundo ok, legal. Eu gosto até do Sergei, cara. Sim. Entrega mais caricato, russo né? justo. É muito entrega bom. Russo justo. Tá. Então eu gosto. Deixa eu só falar rapidinho. Eu gosto de todo mundo, mas volto a dizer, assim, a Sophie Thatcher é uma das minhas atrizes favoritas da atualidade, assim. Eu acho que ela, diferente de Mia Goth e Gambito da Rainha lá, que eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dela. Aliás, ela lembra da Taylor-Joy, às vezes, em alguns ângulos. Ela é exatamente o frisson que deveriam estar fazendo com essas duas, deveriam estar fazendo com ela, porque ela, sim, tem a atuação mesmo. Eu acho uma excelente atriz e versatilidade total, assim, ela me entrega muita coisa. Não, e como eu já vi outras coisas dela, eu fico com essa sensação de que ela pode fazer várias coisas e ela vai conseguir entregar, entendeu? E então, o que esse papel exige, ela entrega pra caralho. Porque, tipo, eu descobri que eu me dei conta... Eu fiquei ontem o filme inteiro, tipo, cara, eu vi há pouco tempo alguma coisa com essa mina. E não lembrei o que é e não fui atrás. Daí hoje eu fui atrás, queimando um pouquinho de pauta com o Rômulo, e daí eu vi que é a mina do Herege. E tá totalmente diferente, tá ligado? É outra parada. E eu só descobri porque o Marcelo falou, eu não tinha notado. E, tipo, e ela... Aqui o papel exige muito, até por causa da narrativa do filme mesmo. E ela entrega muito bem, cara. Eu fiquei impressionado. Sim, as mudanças de humor rápido, né? Sim, porra. E eu gosto também do Lucas Gage, que faz o Patrick, que é o É outro também. robô. E daí, pelo mesmo motivo dela, precisa entregar pra caralho, tá ligado? E o cara consegue entregar. Também já conhecia ele de outras coisas que eu vi, assim, mas eu achei que ele entregou muito bem, principalmente no momento em que ele, lá pro final, sabe, do terceiro ato do filme, assim, pra mim ele entregou muito, assim. Ficou muito bom. E eu achei muito bom o cast inteiro do filme, assim. Achei que os personagens combinaram com os atores. Sim. O gordinho entregou pro papel dele, o Sergei entregou pro papel dele, a Cat entregou pro papel dela. Então, assim... O delegado também entregou o papel dele. O cara tá suave ele fazendo aquele papel.
Então eu achei pô, foi um momento que eu falei assim, o filme no geral pro pessoal todo, achei todo mundo maneiro, assim. Forte concorrente, Paty, a nova categoria do Oscar que vai ter melhor casting. Melhor casting. Vai ter mesmo? Diz que vai, eu não sei, fontes internet. Fontes estão dizendo. Melhores atores. Gostou, Paty? No geral? Muito. Marcel, Muito. gostou do filme? Gostei. Pois então, o filme começou e eu pensei, lá vamos nós, esse filme vai ser uma merda. Pelo que eu não vi trailer, né? Não sabia. Pra mim, vocês tiraram esse filme do nada. Aparentemente, eu vi o trailer no cinema e não registrei. Porque a Maria tinha visto e eu não. Ou ela foi no cinema com alguém. Eu não sei se foi o trailer que tu viu, que tu comentou que foi ver depois. Mas o trailer que eu vi no cinema era só a cena da vela. Ah, pode ter daí sido. ela era botando a mão na vela e segurando o choro. E daí eu fiquei tipo, caralho, deve ser... Sabe aquela coisinha, parece ser legal, mas... Foi um teaser. Sumiu. Sumiu da minha cabeça, assim. Evaporou. Pra mim, vocês trouxeram do nada esse filme. E daí, quando começou, nossa, esse filme vai ser muito chato. Adolescentes, o filme querendo ser engraçadinho, vai ser meio terrorzinho. E assim, não poderia ter queimado minha língua mais. Porque eu achei o filme do caralho. Pô, eu apostei foda. que tu ia odiar o filme. Apostei. Nossa, mas eu achei muito foda. Porque, tipo, eu sou chato com um filme de viagem no tempo. E com um filme de robô, inteligência artificial, essas coisas, porque eu fico procurando coisinha, sabe? Eu sei que eu sou chato, que eu tô sendo mala, porque eu fico procurando se tá certo, todas as porras de atitude do filme, eu fico procurando se encaixa na lógica. E encaixou tudo, cara. Tudo, tá tudo bem feito, e o que não tá escancarado na cara, se tu raciocina um pouco, faz sentido. Eu fiquei chocado como o filme respeita todas as regrinhas que ele impõe, porque logo que ele começou eu pensei, vai ser aquele filme filosófico, talvez, do robô se descobrindo e tipo... Eu lembro muito pouco, mas eu acho que o Ex Machina é por aí, né? E não ele usa o robô como uma ferramenta, aquele robô ali não tem nada mais do que uma inteligência artificial. É mais bem programado, né? E tem o corpo físico, mas é basicamente uma inteligência artificial do que a gente já tem hoje. Aliás, nós estamos muito perto de poder ter isso, tá ligado? Foi lançado ontem, os primeiros vão começar a ser comercializados, os primeiros robôs humanoides. Porque, porra, a gente já tem inteligência artificial, é só dar uma lapidadinha pra chegar quase no nível do filme. Já tem aquelas bonecas sexual hiper realista. Eu acho que só falta ter um robô humanoide que tem os movimentos... Só o osso, né? Só a mecânica da coisa. Os movimentos serem naturais, só. Acho que só falta isso, e deve ser a parte mais fácil. Enfim. E o filme não. O filme é simplesmente pessoas estúpidas usando o robô como ferramenta e saindo do controle, perdendo o controle de uma ferramenta. Até o final. No final ela acaba se tornando mais do que isso, mas é na finaleirinha. Eu achei que o filme todo podia ir pra esse caminho mais filosófico, que não é ruim, mas eu achei legal esse não ser um mais simples. Mas até a forma que ele... Eu de início também achei que ele tem toda uma... Cara, o início dele é toda uma vibe de filme que... De filme se chato. Acha o próximo filme cult da década, tá ligado? E daí, no momento que tem a revelação que ela é um robô, eu gostei porque, tipo, todo o início do filme começa a fazer sentido. Tipo, sim. Por mais que a crítica do filme, ela existe, ela é bem pertinente, ela é muito bacana e é bem apresentada, ela justifica quando mostra assim, ó, ela é uma ferramenta, é só um brinquedo do cara, então a partir daqui vamos ver o que vai acontecer. E daí se provou que eram tudo uns filhos da puta mesmo. Mas... É legal também o filme não ter... Todo mundo é pau no cu. Tu torce pra todo mundo morrer. Exato. E daí... E começa que ela mesmo fala no início do filme, né? Isso eu também achei maravilhoso, né? Que ela teve 2 momentos maravilhosos na vida dela. Quando ela conheceu o coisa e quando ela... Teve aquele sentimento de novo quando ela matou o cara. E é muito bom, porque daí tu vai acompanhando o filme e tu pensa, não faz sentido. Não faz sentido ela ter esse sentimento na hora que mata ele. Porque ela é só uma ferramenta. Só que aí não, no final faz sim. Porque ela atinge a singularidade no final. Não, e é muito massa que pra mim, a hora que teve a revelação que ela era um robô, pra mim o filme mudou, assim, da água pro vinho. Sim. Me deixou no interesse. E por mais que, assim, eu sei que não é a intenção do filme e tanto que isso não me prejudicou em nada no filme. Eu sinto falta de umas questões filosóficas quando fala de robótica, assim, porque eu acho legal. O ponto desse filme não se tratar disso e ir pra uma parte de
perseguição e terror e mais açãozinha, eu gostei porque ele entrega muito bem isso aí. Ele faz muito bem essa parte de... Tem que resolver o problema ali. Sendo o problema da galera ou dela mesmo, né? E quando revelou... Eu matei quase tudo um pouquinho antes. Eu falei, essa mina é um robô. Depois eu falei, esse cara também é um robô. Foi tudo um pouquinho antes, mas isso não prejudicou. Só que daí quando eu vi, tá, essa mina é um robô. Agora, eu duvido que esse filme vá acertar. Vai até o final sem quebrar as próprias regras dele, tá ligado? E o filho da puta acertou tudo. Eu não consegui achar nenhum buraco de roteiro, tá ligado? Achei muito foda. Depois eu me aprofundo nisso. Mas vai daí, Paty, que tu tá tentando entrar na conversa. Sobre a questão do filme, assim, pra mim foi um dos melhores filmes dos últimos tempos, falando sobre objetificação e liberdade de mulher e também sobre relacionamento tóxico. Paty, a Maria terminou e falou, cara, esse filme é tudo que o Blink Twice queria ser e não conseguiu. Ele exatamente faz com maestria crítica. Foi dos melhores filmes que, assim, o final dele, então, pra mim, me pegou de um jeito, assim, que, cara, sabe, de toda a luta dela contra ele e tudo isso, e no momento que ela se descobre que ela... Naquele momento em que ela tá totalmente autônoma, que o cara do TI mudou ela e tal, Sim. E ela fala assim, eu não preciso mais de você e tudo isso. Aquilo ali é tão significativo no sentido de quem passou por relacionamentos tóxicos e você percebe que você não precisa ficar dependente daquilo e tal. É muito boa a confiança do cara também. Falar, não, eu sei que tu precisa de mim. Sim. É muito foda. É do caralho como constrói, porque você pode ver aquilo só como um filme de robô, um robô criando autonomia, como você pode simplesmente pegar todo o subtexto do filme que, pra mim, é totalmente sobre isso. Não tem como não fugir disso, assim. Sim. Então, eu acho que ele entrega de um jeito muito foda, assim. Dos melhores filmes dos últimos anos aí que eu assisti nessa vibe. Eu achei que ele tem uma coisa de humor com... ele tem um terrir um pouquinho. E tem um humor bem colocado, né? Bem o humor pontualzinho. dele, ele acerta demais, que é um negócio que normalmente quando fazem torto me incomoda muito. E É nesse sutil. Esse acertou muito bem. Nossa. A parte do carro, cara, eu adorei ela mudando a voz pra poder falar com o carro. O carro, não entendi. Os flashback, Paty. A parte da falando alemã com... Porra, muito bom isso, cara. Com o delegado, eu achei maravilhoso, porque ela, tipo... ela não posso mentir. Cara, isso, eu bati palma cara. pro roteirista. Eu bati palma pro roteirista nessa hora. Foi muito inteligente. Gente, é muito foda. E é isso que o Rômulo falou. Eu terminei o filme falando com o Felipe assim... Cara, tudo que era regra eles seguiram, porque o tempo todo ela tá, eu não posso mentir, não posso mentir. E era muito então, assim, fácil, porque isso é um problemão pro roteiro, tá ligado? Ele botou muita... Não é Condição. barreira, muita condição, muita dificuldade pro personagem. E ele consegue solucionar todos os problemas de uma forma inteligente. Até no final, né? E é aí que tá, é a questão de construir bem a parada, né? Porque ele botou essa questão, tipo, a do não pode mentir, e todas as vezes ele usa pra levar a história pra frente de alguma forma. Tipo, pra ela se escapar do policial de uma forma ruim ou má ali. E no final, que ela chega, ela fala tudo aquilo pro cara, tô passando por isso, e o cara fica parado assim, cara, eu não posso mentir pra ti, tá ligado? Tu sabe que eu não posso mentir pra ti. Não, e o próprio Patrick também não pode mentir. Quando o policial tá lá, não foi ela que se deu um tiro na cabeça. E foi de fato, tá ligado? Exato. Muito bom, muito bom. Agora, tipo... Querendo nada disso que eu vou falar, me prejudica o filme. Mas se tu quiser ser muito chatinho, aí teria. Tipo, essa hora do policial ali. Porra, cara, hoje em dia já faz pegar um celular e abrir um tradutor na hora. Imagina naquele futuro lá, mas foda-se. É que a gente pode levar em consideração que talvez o policial seja um policial de cidadezinha do interior. Um tiozão, nem pensou nisso. Foi pego de surpresa. E a outra, que aí eu acho que o filme podia ter dado um enfoque maior, porque a gente tem que assistir o filme e partir do princípio que o Josh, o Jack Quaid, é um hacker muito pica. O filme podia ter deixado isso mais explícito, porque senão... É que... Parece que ele fez muito fácil, sabe? E daí, porra, se fosse tão fácil de hackear um negócio daquele, o mundo já tinha ido pros caralhos, tá ligado? Mas aí que tá, mas não é algo que ele, tipo, sei lá, não me pegou isso. Pra mim foi justificável, daqui a pouco ele pode ter até comprado aquilo lá, ter pago pra alguém fazer, não necessariamente ele fez. Ele não faz nada de diferente no filme, além de botar o USB e rodar. Eu senti um pouco de falta, porque
a possibilidade de fazer merda é muito grande, tu tendo um robô nesse nível. E daí ele conseguir fazer, pra mim, foi algo que faltou. Do mesmo jeito que tava faltando, o fato, tipo, até o final do filme eu tava pensando, tá, mas um cara que tem grana pra comprar um robô desse não pode ser barato, porque, porra, e ter grana pra comprar isso, tá afim de correr o risco de fuder a vida dele por causa de 12 milhões, só que isso o filme conserta no final, ele alugou, tá? Aí eu só Que nojeira, falta... começa por aí. Que nojeira alugar um bicho desse. Sentir falta de um pouquinho mais, só pra mostrar, deixar que ele, tipo, ele é um hacker foda, que o que ele fez é difícil, ninguém consegue fazer tão fácil. Ele conseguiu burlar o firewall da máquina. Uma das melhores frases do filme é o cara olhando assim, tu fez um jailbreak no teu robô de fuder? Mas tá lá o home pirata no robô agora. E aí... E é do caralho. Fala, Rompe, vai. Não, eu ia mudar um pouquinho do assunto. Se tu for continuar nesse, pode falar. Não, eu ia falar da questão dessa questão dele... Dos abusos? Dele ser... Não, dele ser todo coisa. Eu fiquei encucada o tempo todo assim. Eu falei assim, gente, por que vai matar o homem que não... E depois eu falei assim, mas que se foda, qual é a motivação do negócio, sabe? Tá funcionando. Não me importei mais com a idiotice do É que o Josh entendeu? É muito burro. Ele é muito burro. Ele é burro, mas ele é burro porque quem armou o plano foi a Cat. Não, tanto que ele não sabia que ela fala, eu te escondi que eu não falei que ele era traficante, tu que achou que ele era da máfia. Cara, porque até isso tudo que eu falava, tipo, olha que filme estúpido, o filme consertava logo em seguida. Porque, tipo, eu pensei, nossa, que plano inteligente vocês matarem um líder da máfia. Eu ainda falei pra Maria, tá aí, tipo, eu e tu matar o chefe do Comando Vermelho, não vai dar nada, vamos roubar ele. E daí a mulher fala logo depois, não era um cara de boa, tá ligado? Ele trabalha com grama. Ele é vendedor de grama. Ele só é um russo, cara, que tem uma cicatriz na cara. Não, isso é muito bom na construção do... É Josh? Eu esqueci o nome. É Josh, o protagonista é Josh. Na construção do Josh, que é esse fato dele ser um cara babaca, não babaca, ser um cara panguão, ser um idiota. No começo tu acha que ele só é babaquinha com ela, né? Tipo, é só um namorado, podia tratar ela melhor. Mas essa parte do babaquinha é legal um asterisco pra gente comentar depois quando começar a falar da mensagem do filme. Mas eu digo assim do personagem que ele é imbecil como ser humano, como uma pessoa normal, sem imoralidade. Ele é um cara imbecil. Tanto que na hora que ele vai, cara, tu tá inventando uma história pra polícia. Pra polícia não, pro técnico da empresa lá. Tu tem que frisar que a robô tava com ciúmes porque tinha uma tensão sexual entre tu e tua amiga, tá ligado? Tu tem que frisar isso. Tu não pode simplesmente, não, ela ficou com ciúme. Não, porque a gente tinha uma tensão sexual. É muito foda pra construir o personagem de como ele é um red pill merda. Ele poderia ser facilmente o guri da adolescência adulta. Porque, falando ainda um pouquinho das regras ali do robô, antes de ir pra mensagem do filme e a problematização, entre aspas, não problematizar o filme, mas o que ele problematiza, eu achei muito foda, porque no final eu pensei, mas não faz sentido. Porque assim, pra quem não viu o filme, deveria ter visto. Ela é só um robô com a programação dela. Ela é programada pra amar o cara até o fim e pra agir como um ser humano. Uma namorada virtual física. Agir como um ser humano normal. O cara pode melhorar atributos, diminuir. Se quiser, ela pode ser só um robô que faz o que ele manda. Mas ela não tem essa consciência de ser um robô. Ela não sabe, mas é isso. E no máximo ele mexe um atributo ou outro de inteligência. O filme não faz nada novo nesse sentido. Quem viu Westworld, então... é basicamente a mesma coisa. Não, ele daria, se ele não tivesse esse toquezinho de humor, ele poderia ser fácil um episódio de Black Mirror. Total. Sim. E aí o filme não quebra as regras, porque no final, ela descobre que ela é um robô e ela começa daí, esse cara tá me sacaneando, eu sou um robô, ela começa a questionar isso, mas até aí, tá dentro da programação dela, no nível de inteligência que ela tá configurada, pra ela refletir, mas ela ainda é apaixonada pelo cara, tá na programação dela, ela não conseguiria quebrar isso. Aí no final, quando o técnico passa pra ela todos os controles, é foda, porque antes ela só seguia a programação dela. No momento que ela pode definir o quanto de... A inteligência não faz sentido, ela vai botar em 100%, não tem por que ela baixar nunca. Mas o momento que ela pode definir o quanto de violência ela é, o quanto de todos os atributos que sejam possíveis, ela passa a ser um ser... Antes ela era uma ferramenta. Quando ela pode decidir o que fazer,
ela passa a ter desejo e vontade e objetivos. Então é muito foda, porque daí ela tinha singularidade. E daí eu fiquei puto, porque ela deveria, como ela já tava no controle de todos os atributos dela, ela deveria chegar e conseguir dar o tiro no peito dele com tranquilidade. Eu entendi assim, tá ligado? Eu pensei, tá, aí o filme vacilou, mas ainda tava ótimo. Só que daí eu conversando com a Maria, minha namorada, que não tá ligado, a gente chegou à conclusão que não, que até isso o filme faz bem. Porque ainda tá na programação dela que ela não... Amar ele. Não, amar ele até não. Ela tá não no pode backup. matar. Ela tem memória. Mas tá na programação dela que ela não pode fazer mal pra um ser humano. A única coisa que o Jack Quaid tinha feito foi aumentar a autodefesa dela. Ele botou uma regra acima da outra, tipo, ela não pode atacar um ser humano, mas a vida dela, a integridade dela é mais importante, ficou acima. Em risco, isso. Todo mundo que ela mata é só autodefesa. Então isso é foda, porque por mais que racionalmente ele seja um perigo pra ela, naquele momento ele não é um perigo direto, ele só está em pé. Ela mata na hora que era. Ele só tá em pé na frente dela. E ela tá apontando uma arma. No momento que ele avança pra cima dela, ela consegue atirar. Isso eu achei muito foda, porque aí respeitou a regra, tá ligado? Ela ainda não pode atacar um ser humano. Tanto que ele deixa claro que o que ele fez foi aumentar um pouquinho a violência, o nível de violência dela, e aumentar a autopreservação. Tipo, ele não quebrou a programação dela poder atacar ser humano. E o Patrick só consegue porque é uma ordem. Ele bota super violento e manda. Senão não ia fazer também. Por vontade própria. Não, mas aí que tá. E daí o lance que eu comentei, que eles dão uma pincelada boa, aí que é massa. É que tu falar, se o filme não vai se aprofundar na parte filosófica da parada, e tu só fazer por fazer, normalmente tu não consegue fazer direito. Esse filme ele faz certo. Porque ele começa o filme com isso, cara. E ele trata muito disso nos momentos, principalmente quando aparece o Patrick também. Que ela tem a lembrança do dia que conheceu ele. Então, se ela tem a lembrança, e aquilo é o que fez ela se apaixonar por ele, foda-se se é uma programação, tá ligado? Aquilo é uma lembrança pra ela. Era uma lembrança do Patrick o dia dele que ele encontrou a namorada, que depois ficou se bagunçando com o Quaid, que eu esqueci o nome de novo do personagem. Josh. Porque botou os dois, né? Porque não apagou. Se apagasse, porque eu também achei estranho. Porque eu pensei, tá, mas ele não devia lembrar do gordinho se o cara resetou pra configuração de fábrica. Mas daí a Maria também me atentou, porque eu sou burro, de tipo, não, mas ele não é apagado. Tá ali no backup a memória do outro também. Então, e a gente sabe disso porque no final o técnico fala, não, tá tudo aqui. Não foi formatado. Só resetou a configuração. Os caras vêm num robô pros caras transar e os caras têm um backup de tudo. Até isso o filme faz. E ainda tem a piadinha boa de tu não ler os termos de... É. Não, e o lance... Eu gosto muito do diálogo do Patrick com o namorado lá, que eu esqueci o nome do cara. Eli. Que na hora que eles estão falando lá, que tipo, cara, eu te amo, tu consegue descrever o que eu sinto por ti, o que tu sente por mim. Ele começa, cara, é um negócio que me dói, me dá raiva... E começa a descrever, e, cara, sentimento é isso, tá ligado? O discurso do começo do filme também, que tu começa assistindo, aí tem um significado, no final tem outro. É muito foda, cara, é muito foda, e daí isso é legal porque ele pincela, por mais que não se aprofunda nessa parte filosófica, o que ele pincela direito, cara, ele faz muito bem. Também é bacana, outra coisa que o filme tomou cuidado, tipo, quando ela dá um tiro na cabeça... O técnico fala, não, ela não danificou, ela só perdeu o Wi-Fi, que também justifica... E o audiovisual. E o audiovisual, o que justifica o técnico não conseguir conectar quando chega lá, e o que justifica ela tá protegida quando ela ganha os controles pra si mesmo, porque aí o Josh não consegue pegar ela de volta. Ele tenta conectar com o celular, não vai, porque ela tá sem Wi-Fi, ela tá offline, muito bom. Estouraram a antena. Eu acho que é muito legal o cuidado desse filme em fazer tudo da forma como se propõe funcionar, né? Seguindo, eu acho que eles tinham um quadro negro na sala, botando as regras, a gente dando tique, ok, mas se a gente fizer tal coisa, a gente vai obedecer isso. Vamos, então vamos fazer isso. Eu acho que, assim, maestria na questão de seguir tudo que o Rômulo apontou até agora, tipo,
tem explicação. Não é Outra à toa. parada que eu achei muito foda é que, tipo, tu vai desde o início, enquanto a gente não sabe que ela é um robô, e até o final do filme depois, é que no início fica estranho, daí depois tu, tipo, tá, tem um motivo, mas ainda é estranho depois quando fala que a porra do Sergei podia ser só um cara excêntrico no fim das contas. Mas era. Ele era, coitado. Não, aí que tá. Ele chegou lá, ele tava dando em cima dela, não. Eles chegaram assim, ó, vai vir o nosso amigo aqui, que ele tem um robô de fuder. Por nós, tu pode comer ela também. Foi aí que eu matei que ela era um robô. Quando ele falou, Então- deixa eu provar, é isso que... E daí eu relembrei da outra mina falando, eu não gosto do que tu representa. Aí eu, essa cor e é um ela robô. fala, e ela fala assim, você me faz lembrar que eu sou substituível. Sim, Sim, muito bom. Sim, Não, nossa, não tinha me dado conta dessa frase. Muito foda. É muito foda esses detalhes. E tu começa a É que encaixar, nem tipo, porra... o boa noite depois do sexo. Vai dormir, Iris. Iris. Sim, é total sentido, é total. Porque tu a vê parte aquilo, da tu pensa só, tá, é um babaca, né? E depois a faz parte da previsão do tempo. Sim, por que tu vai fazer sexo com uma boneca e ficar de papinho com a boneca? Não, tu vai virar pro lado e vai dormir, tá ligado? Não, e eu não tinha pegado Não estamos que ela falando era da uma mensagem do robô. filme ainda. É, ainda não estamos não. falando da mensagem do filme ainda, pelo amor de Deus. Estamos Eu falando não de um tinha robô. pegado ainda que ela era um robô e eu tava... Porra, que maluco escroto do caralho, vai se Desde fuder. o carro, Paty. Desde o carro que ela acorda e o cara fica fazendo umas piadas escrotas, tipo, tava sonhando comigo, daí, mas tava. Eu sabia, não sei o quê. Não, Sabe, tipo, inseguro, mala. E depois, cara, a hora que ela fala... Porque assim, eu sou meio esquisita, assim como a maioria da população brasileira, que saiu uma pesquisa recentemente, que eu sou educada com a inteligência artificial. Eu peço, por favor, pro chat GPT, eu digo obrigado e tudo vai isso, ser né? poupado, vai durar 5 dias mais, Paty. E aí ela, na hora que ela saiu do carro, né, aí ele estaciona e ela fala assim pra ele, por favor, né? Pro carro do Josh. Muito bom. Obrigado, né, carro do Josh. Tipo, aí eu falei assim, olha, ele é preocupada com a inteligência artificial também. Não, na é parte, porque na ela parte é do clima. Ela tem uma ligação com aquele ser ali, Sim. né? Então, Na parte do clima, ele é tão natural pra parecer uma piadinha de casal, assim, Aham. que passa batidaço, não é uma coisa que dá uma passou, estranheza. cara. E depois eu Ela- falei assim, é por isso que ela fala Ela a é uma previsão do Alexa, né? tempo. É muito bom, cara. Me incomoda muito. Só que mais esperta, porque essa merda aqui em casa tá cada dia mais imbecil. Nossa, eu desliguei Taca a na minha, parede Marcel. daqui a pouco. Eu desliguei a minha só serve agora pra tocar música. Na hora que eu quero escutar Não, a música, minha eu ligo ela de praticamente volta. isso também. É só uma caixa de som agora. Vai se fuder, cara. Ela tá muito idiota. E eu tô naquele modo do meme da garça lá gritando para, Alexa! Tá bem assim. Sabe? Me incomoda um pouco o fato dela ter dado aquele tiro na cabeça, voou caco de vidro e coisa ali, e ela aparentemente não sofreu nenhum dano, né? Tirando o Wi-Fi, que foi conveniente pro roteiro. Porque ela não sofreu no audiovisual, não mostrou nada, e tipo, a cabeça dela seguiu normal. Mas nada que prejudique, assim, mas eu achei, ficou estranho isso pra mim. É um dos poucos detalhes que ela furou a cabeça de lado a lado, né? Mas não me incomodou. Porque assim. talvez... porque assim, se a gente parar pra pensar, talvez que ali ficasse só mesmo essa coisa do olho da fala, ela podia ter voltado de repente com a voz fodida de algum jeito, sabe? Então, Isso foi outra coisa, quando ela mudou a voz pra ficar parecida com a dele, pra conseguir desbloquear o carro. Ali foi o forçado do filme que me pegou, assim. Eu falei, não. Eu achei forçado, mas não dei bola. Paty, voz, se tu vai num ajuste fino, num software bom, tu faz isso. Não, é assim que funciona a áudio. Mas ok. Só que daí quando ela fez isso, eu falei pra Maria, puta, vai ser foda se ela seguir com essa voz até o final. Não. Porque ela não tem apertou o botão reset. Não, porque ela não tem motivo pra voltar pra voz original. Porque pra Sim. ela, foda-se. Só que aí eu ainda falei pra Aí Maria... teve o policial, ela teve que trocar. Aí eu falei pra Maria, eu duvido que o filme vai fazer isso, mas se ele deixar essa voz até o final, seria maravilhoso. Porque ia dar uma trabalheira desgraçada por causa de um detalhezinho, né? Não, Só e fora que ia tirar a interpretação dela, né? Só que mesmo assim, eles não quebram essa regra. Porque ela sai do carro, ela encontra o policial, ela muda pra alemão e logo depois ela é resetada pelas configurações padrões. Então foda-se, tá ligado? O preset do alemão era com a voz dela, né? E a outra coisinha é isso, quando os caras metem ela na ambulância entre aspas lá, eles conectam ela e daí, tipo, ela tava resetada no basicão, pra só receber instruções básicas, que o Jack Quaid deixou ela só no levanta a mão, baixa, só o que ele fala. Sim, E aí, baixou pra zero inteligência. plugaram ela e ela conseguiu se levantar sozinha e voltar no modo de antes normal.
Isso eu achei um pouco estranho também. Aceitei, Mas porque a reset gente de não fábrica? sabe como é que funciona exatamente. Mas é o reset de fábrica. Os caras estavam reinstalando o bagulho pra pegar as informações. Mas daí ela resetou. saiu. Ela não saiu com 100% que nem ela quis. Resetou pro de fábrica, sei lá. Era, 60. Não, 40. se basear que ele não mexeu, era 40%. Sim. Mas provavelmente ele deve ter mexido. Deve vir padrão 50. Uma parada que eu achei muito foda é o nome dela ser Iris, só porque o cara gosta de Google Dolls. E sabe É por Google quê? Dolls? E o Google Dolls é a Sei, nem me música dei que conta. toca no filme Cidade dos Anjos, que é a mãe dele protagonista. Ah, é? Cara, Caralho. Não, na hora que eles vão entregar ela, tá tocando Iris a todo volume, tá ligado? Mas vamos- Eu achei aquilo ali muito massa. mas vamos pra mensagem do filme? Falar disso, que é o que a Paty trouxe ali, que é sobre abuso, sobre red pill, sobre relacionamento tóxico. Eu quero começar falando de um detalhe que eu achei muito foda, que eu também discuti com a Maria depois do filme, porque... Primeiro ela falou, ele foi explicar pra ela, porque ela tava lá desligada, depois ela cometeu o assassinato, né? E ele ligou ela pra se explicar, e aí eu pensei, não, mas não... A Maria entendeu como se fosse só sadismo. Só que não é, tá ligado? Eu não acho que ele tava ali... Não, era manutenção do controle dele, cara. Ele tá sendo um cara bonzinho pra ela. Não, e é o que não faz o menor sentido. É só pra mostrar como o personagem é um escroto, como ele é manipulador. Naquela altura do filme a gente ainda não tem essa visão total, depois que dá pra ver. Porque é como se fosse ele batendo uma punheta, é fetiche dele. Tanto que a mina chega lá e fala, por que tu tá te explicando, porra? Só desliga essa merda. É tipo a gente dando o bom dia, agradecendo a IA, porque já é difícil pra gente com uma IA de texto. Aí imagina tu ver uma mulher na tua frente, é esquisito, tá ligado? Eu não conseguiria ter aquilo porque eu ia morrer de medo. Imagina, eu ia achar que aquela porra, eu dormi com um negócio daqueles em casa, tá maluco, eu ia achar que ia me matar a qualquer momento. Pra dormir de conchinha, acorda Mas sem eu pescoço. acho, mas ele não ligou ela pra explicar o que aconteceu pelo mesmo motivo que a gente agradece a IA ou dá bom dia, que o nosso é meio que uma Não. empatia por parecer um ser humano. Não. Ele era simplesmente, é como se fosse uma punheta metafórica, só pro fetiche dele de tipo, não, eu vou continuar meu roleplay aqui de namoradinha. Eu acho que não é nem isso, Romulo. Eu acho que é botando um paralelo, é o cara que fez merda e depois ligou pra pedir desculpa, tá ligado? Sabendo que mas ele tá Segundo culpado. paralelo. Mas É o cara que faz a merda e faz a mulher se sentir Sim. culpada. Sim, é manipular ela pra... Manipula ela Sim. a ponto dela se sentir culpada por ter feito alguma coisa. Mas Porque isso é uma parada- punheta mental, porque ele não precisava. Ele sabe que ele não precisa fazer isso, que não muda sim, nada. É que sim. nem o jantar no final. Aquilo é roleplay pra ele mesmo. Pra ele mesmo se divertir, explicar pra ela e falar aí com que ela. tá. Mas eu acho que até nessa questão o filme é certeiro na questão dessa crítica dele, porque o cara que faz isso, e daí isso é uma coisa que eu achei foda no filme, porque não sei se é a minha bolha, não minha bolha mais fechada, mas a minha bolha macro, mas o que eu já conheci de gente que age assim, que deixa a mulher exatamente dessa forma, totalmente dependente, e o cara vai só dando manutenção nisso, Sim. é que o cara faz quase que inconsciente de ser manipulador e ser tóxico dessa forma. É tão normal, ele despreza tanto a natural mina do cara agir. que ele trata assim, é. Mas é tudo isso que Que eu é apontei. normal. Tudo isso que eu apontei, pra mim, é qualidade do filme. Porque se fosse assim, vamos fazer um filme de assalto, onde os criminosos vão usar um robô como ferramenta, sabe? E se o Josh fosse um personagem inteligente, ele ia resolveu, desliga a máquina e vambora. Foda-se, não preciso mais dela. Já fez o que eu precisava, desliga e vamos. Esse fato Sim. dele ligar ela mais de uma vez, tanto ali pra explicar o que aconteceu, quanto lá no jantar, só pra conversar e torturar literalmente até, né, com fogo, é só uma punheta metafórica dele, uma punheta intelectual, porque ele não tá transando de fato, mas é um roleplay que é como se ele estivesse falando sozinho, tá ligado? Porque pra IA ali tanto faz. Depois até tudo bem, porque ela tem a singularidade, mas antes, não, ele tá conversando com uma IA. É tipo tu tá se explicando pro Grok do Twitter por causa de alguma coisa, não tem porquê. Não Mas faz ao mesmo sentido. tempo também demonstra o fato da dependência emocional que ele também tem em relação a ela. Pra assim. se Ele sentir também superior tem uma também. dependência, entendeu? Porque assim, ele aquilo que você falou, ele poderia só desligar ela e acabou. Passou, fizemos tudo que tinha que fazer. Mas não, ele criou uma relação com ela totalmente abusiva, Sim. né? Que ele entende ser inicialmente um namoro,
né? Tal. Que engrandece ele o tempo inteiro. Isso. Então, assim, é uma relação de submissão o tempo inteiro e, assim, chega a doer, cara, o início do filme pra mim, porque aquela hora do jantar que ela tá contando, assim, tipo, que dói você amar e que você é como se você estivesse sendo consertado e não sei o quê. Cara, aquilo é tão lindo e o cara é um merda com ela, sabe? E aí você, depois que passa tudo e você percebe que a mensagem era essa mesmo, dele ser um merda como homem e tudo isso, você vai dizer, quantas vezes a gente não passou por relacionamentos desse tipo e que a gente se entrega pro caralho e a pessoa é uma merda com você que tá cagando pros seus sentimentos. Paty, eu acho quando existe uma dependência nesse nível, assim, eu acho muito preocupante. Porque eu não acho uma parada saudável, tá ligado? Exatamente por causa disso, porque pode ter, do outro lado, pode ter uma pessoa manipulando, o que é bem comum. Ou simplesmente tem uma pessoa que não se valoriza. Sim. E ali, claro, faz todo sentido, porque era a programação dela e tal. Normalmente a combinação uma das sempre duas depende coisas. da outra. Normalmente a combinação das duas coisas, Marcelo. Sabe? Uma tá sempre junto da outra, não tem como. E é uns detalhezinhos simples que às vezes, tipo, vai passar batido, mas é sempre pra dar aquela manutenção, né? Nessa dependência dos dois e da pessoa que tá, tipo, caralho, como é que tu pode dizer que a vida faz sentido só porque tu encontrou alguém? Cara, não, você tá meio errado. Sim, mas é essa genialidade. São as red flags, né, o tempo todo. Exato. Essa é a genialidade do filme, porque o filme poderia tratar disso falando de um relacionamento abusivo de fato, com uma mulher. Só que aí quando mostra com um robô, tu entende no começo um pouco, porque foda-se, é babaquinha, mas é babaca com uma máquina, que nem tu ser babaca com o teu computador, tu ser babaca com o teu liquidificador. É um pouco exagerado, porque a gente costuma ter empatia. A gente tem empatia quando é só texto. Imagina um corpo físico ali na tua frente. Só que tu ainda pensa, ok, isso é um babaca. Só que aí ele vai mostrando o fato dele ter que se explicar, dele ficar ligando, ele vai mostrando o nível de insegurança dele e o quanto ele é um ser humano merda e que ele precisa dessa aprovação, ao mesmo tempo que ele sabe que ele é um merda. Porque ele sabe que ela é um robô programado pra isso. E outra, podia ser só um robô pros objetivos sexuais e tal, mas fica muito foda o fato dela vir programada pra ser apaixonada por ele, programada pra não mentir, porque isso enriquece mais contigo poder imaginar isso, transferir isso pra um relacionamento de verdade, sabe? E daí o que eu acho foda, que é o paralelo que eles fazem com o Patrick e o namorado, que tu vê que o outro cara não é assim. O outro trata bem. O outro trata bem, o outro tem toda essa questão que o Patrick é a mesma programação que ela, só que o outro coloca, por mais que não fique tão demonstrado que o Patrick tem essa devoção de doer, mas na conversa dos dois no jantar, tu vê que o discurso não é muito parecido, que ela é muito mais devota ao Josh do que o Patrick é o cara. Mas eu acho que porque o Patrick tem no backup a lembrança do outro ainda. Ele lembra do que... eu tô falando no jantar, no primeiro jantar. No primeiro jantar. Quando ela fala, quando eles estão contando a história e tal. Mas pode ser simplesmente a outra seleção de... Sim, mas aí que tá o fato que mesmo assim, mesmo botar os dois iguais, vamos botar os dois robôs agindo da mesma forma, devota, minha vida mudou por causa de ti e tal, tu é a minha vida agora pra frente. Tu vê que o outro cara, o jeito que ele age com o Patrick, tu vê que é um outro nível, sabe? E o fato dele ser gay também deve influenciar. Sim, tu vê que tem que o outro cara, ele tá preocupado, olha, daí é de novo a parte filosófica do filme que eu achei massa. O outro tá preocupado em saber, em tentar fazer que o Patrick entenda que o que ele sente é a mesma coisa que ele tá sentindo pelo Patrick. E que ele é importante também. Me descreve o que tu tá sentindo, pra eu saber o que tu tá sentindo, tá ligado? Porque eu sei que tu não é capaz de amar alguém. Então me descreve a sensação pra eu ter uma noção. E é uma coisa que o Josh tá cagando a todo momento no filme. Tem uma coisa no filme que pra mim potencializa a situação que vocês estavam falando, porque o Rômulo falou assim, a gente tem empatia com a IA e não sei o que lá e tal. Pra mim piora o fato de ser um robô pelo seguinte, Olha, tem um corpo ali, pô. Não é questão de ter um corpo. É no sentido de que o ser humano está fazendo aquilo. O cara dos caras que vão lá consertar ela, que pegam ela, e eles até falam dentro do coisa... O cara fala assim, por que alguém compra isso? Da mesma forma que alguém compra pra torturar e fazer outras coisas. Então, assim,
E o fato de ser um robô, as atitudes falam mais sobre o ser humano do que sobre o robô em si. Só então, sobre o assim, ser humano. piora mais ainda o fato de que aquele cara está cometendo coisas totalmente sem escrúpulos com o robô, tal qual ele cometeria com o ser humano. Então, Sim. assim, não é porque ele é um robô que ele está fazendo aquilo, não. É porque ele é daquela forma. Ele pode só não aquela ter pessoa merda. rompido a barreira de fazer com o ser humano ainda. Mas o desejo é esse. Ele tá Exato. realizando, ele tá botando pra fora um desejo dele sem sofrer as consequências, porque é uma máquina. E aí teve até uma... Felipe, a gente teve uma discussão sobre isso, que assim, algo pode vir a questão seguinte: pelo menos tá fazendo isso com um robô, não é com um ser humano. Eu ia chegar aí também. Eu cheguei, aí eu discuti com ele, eu falei assim, pra mim isso não faz sentido. Continua sendo uma merda. Continua sendo um cara bosta, continua sendo um ser humano com ideias erradas, com comportamento errado, e isso não vai fazer dele uma pessoa menos pior por ele estar fazendo isso com um robô, porque quem me garante que amanhã ele não está fazendo com um ser humano, entendeu? Não, então, assim... Eu acho que eu já vi essa discussão na internet um tempo atrás, e foi logo quando surgiram umas boneca sexual realista e era de adolescente e criança, e surgiu essa discussão. E daí eu também fiquei debatendo com a Maria sobre isso, porque a primeira coisa tu pensa, é óbvio, vamos usar, não é o caso do filme, mas vamos usar um caso de um pedófilo que é a boneca sexual de adolescente. É óbvio que o Felipe usou. É óbvio que a pessoa é um pedófilo de qualquer jeito, é um escroto, é um babaca. Só que o primeiro pensamento que tu vai é, tá, mas ao menos, isso que capaz de falar, ao menos é com o robô, não está prejudicando nenhuma adolescente de verdade, ninguém está sendo ferido com aquilo. E aí vem a questão que a Maria me trouxe, porque ela é mais inteligente que eu, de que não interessa, porque tu tá alimentando um desejo, tu tá validando um desejo que não é questão de tipo, ele não pode fazer isso, ele não tem que sentir isso, ele não tem que ter essa vontade, tá ligado? Vai buscar terapia e tratamento, ou se não tiver cadeia e foda-se. Foi isso que eu discuti aqui, porque isso não... Tu valida e tu estimula, porque daí o cara vai e aí ele quer ir cada vez mais além. E até... Exato. É como você, sei lá, vou usar um exemplo bem imbecil, assim, bem raso, que é você dar doce diet pro diabético, entendeu? Então, assim... Mas você tá estimulando ele a querer comer o doce do mesmo jeito. Se não muda a cabeça. Não interessa. Né? Então, você não vai mudar a cabeça, o comportamento dele de comer um balde de paçoca diet, entendeu? Então, assim, e isso foi o que eu briguei aqui em casa, que eu falei, é justamente isso, ele teve essa linha de pensamento, mas eu entendo quem defenda isso, mas foi como a Maria falou, foi o mesmo ponto que eu usei. Ele não tem que ser isso. Ele não tem que ser esse ser humano. Tu defende isso quando tu não pensa muito, porque é a primeira coisa que tu para. Se essa é a única forma que ele tem pra existir, então que ele não exista. Sinceramente. Se é nesse nível de tu sentir desejo pra prejudicar uma pessoa naquele ponto, pau no seu cu. Antes de prejudicar, faça muita terapia, procure um tratamento, ou pau no seu cu. E eu acho muito maneiro quando ela se liberta da primeira vez e ela tá com controle, ela tá com celular, e aí ela começa a mudar a cor do olho, isso é muito bom. A tonalidade de voz, e aí isso é significativo no sentido de que, assim, quando você passa por um relacionamento abusivo, tu se adapta, né? Tu se adapta ao outro, sabe? Sim. É o outro que te molda, e aí no momento que tu sai disso, tu começa a se olhar, e tu começa a ver, assim, como você realmente e o como você pode ser. Então, cara, eu acho os detalhes desse filme magníficos, por isso que cara. tem que dá muito parabéns pra esse diretor roteirista, porque além do mais de ser um homem, ter essa sensibilidade, porque teve toda essa questão das regrinhas da parte de robô, que a gente falou, a parte é roteiro, mas uma parte técnica de roteiro, digamos assim, de não deixar furo, de seguir as regras e tal. Além disso, ele conseguiu dar toda essa camada de tu ir pra alegoria de um relacionamento abusivo de verdade, que muita gente passou, e aí na parte da alegoria ele conseguiu encaixar também tudo, arrumar as arestas do roteiro, lapidar o roteiro pra que se encaixe perfeitamente nessa alegoria de relacionamento abusivo, de um red pill que trata mal as minas, de que ele precisa de aprovação, precisa de aceitação, de que ele fica nessa ladaia, que ele sabe, no fundo ele sabe que ele é um perdedor, e por isso que ele tem que ficar se provando e se provando. Ele trata mal até a Cat, cara.
ele não é bom nem com um ser humano. Cat, Sim, então assim, sim, total. Ele é um completo merda total, assim, é o mesmo, não tem como. é o mesmo discurso, aqui acho que fica mais em voga ainda do que o do adolescência, de tipo, pô, eu sou um cara legal, é o cara que acha que o mundo deve algo a ele, por ele fazer muitas vezes o mínimo do mínimo, né? Aqui ele já tava mostrando que faz nem faz. Aqui já tava mostrando, mas vamos supor que, no geral, na sociedade, ele fosse um cara ok, mas, tipo, o cara exige. É o total Red Pill pra caralho. E mais uma vez, essa coisa de como a masculinidade frágil vem completamente ligada à tentativa de controle completo. Tati, ele faz ela acordar mais cedo e sair caminhar sozinha só pra ele ter o controle, porque era só deixar ela dormindo ali, foda-se, e ligar ela quando ele fosse usar. Não, é só pelo poder, pra controlar um ser humano no nível máximo. Um ser humano não, né, mas é pra ser. Pra ter o controle, no pra nível... ter a sensação de controle de algo. Exato, não vai lá fazer o que eu tô mandando. Porque até então ele não tava conseguindo controlar, precisou de algo artificial pra ele conseguir controlar, né? Alugada ainda, ele é tão merda que ele não consegue nem ter uma. Que nojo. Muito foda. Filmaço. Só que ao mesmo tempo eu fico com a sensação quase que do Ritual que a gente gravou semana passada. De tipo, ele não é, nossa, que filme espetacular, que muda a vida. Mas tá tudo tão bem feito, tá tudo tão perfeito. Eu fico com pena que muita gente vai assistir, vai achar legal e vai ficar por isso, porque não vai reparar em todos esses detalhes, tá ligado? E mas aí que tá, cara. Eu acho que ele assim, ó, ele não é tão... Eu acho que na questão da mensagem dele, ele não é tão claro, tão evidente, assim, gritante, que nem o Substância é. Mas ele consegue fazer tão bem quanto Substância, sabe? Sim. Tu tem que fazer, tu tem que não querer ver pra te enxergar o negócio. É que Substância faz tu se sentir mal olhando. Esse aqui tu nota na cara. Literalmente em alguns momentos. Esse aqui, ele te deixa bem claro a situação. Daí, tipo, tu tem que estar muito afim de fazer vista grossa, e é muito aquela questão assim, tô me vendo aqui, eu não quero dar bola pra isso, pra ficar em paz comigo mesmo. É um filme de robô ao mesmo e correria. tempo que ele também funciona, se você quiser pegar isso. Total. Rasa, né? Total. Porque eu acho muito maneira a coisa do plano ser arquitetado pelo Josh. E a Cat, ela participa porque, assim, o Sergei era outra que também participava de um relacionamento abusivo. Sim. Que ela deixa isso claro, ele era um homem merda. Ela fala, ele era um homem merda e tudo isso, tal. E tem mais essa relação. O Sergei faz tudo que o Josh faz com uma pessoa de verdade. Sim, ele é como se fosse, assim, uma acompanhante de luxo dele. Uma prostituta de luxo dele. Então, ele deixa... ela deixa isso claro, assim, na conversa delas, inclusive, que ela ainda fala assim, eu me sinto mal de estar falando isso tudo com você e tal, que é a hora que ela fala aqui. E a Iris fica chocada, né? Tipo, caraca. Ela fica com uma cara de, meu Deus, ele fazia isso contigo. A Iris fica com uma cara, assim, de que como assim ela é tratada daquela forma, sendo que ela é super amada. Na cabeça da Iris, ela é super amada. Cara, isso é muito triste, porque isso é... Cara... É muito sabe? isso. Olha... Tem tanta gente que precisava ver esse filme. Nossa, tem... Olha... E o foda é que, assim, ó, o pior que tem muita gente que vai olhar e não vai se ver, mas da forma errada, tá ligado? Vai se ver assim, vai entender toda a mensagem, mas não vai se enxergar ali. Não vai... Ele vai falar assim, pô, que merda, né? Tem gente que passa por isso. Tem gente que passa por isso, cara... Sim. Mas eu fico triste, assim, porque, sei lá, o filme também tem uma carinha de que vai passar batido, sabe? Ele tinha que estar indo nos festivais, nas premiações, valia muito, cara. Pelo menos de roteiro, porque é muito bem feito. Cara, ele não pegou muito no cinema aqui, por exemplo... Eu não lembro de ter visto ele aqui no cinema. Também não. Ele ficou pouquíssimo tempo no cinema e ele pegou só... ele bateu a bilheteria boa, assim, ele bateu mais de 36 milhões em bilheteria mundial e o orçamento dele foi de 10, então assim... Acho que é porque é um diretor novo, roteiro novo, não tem nenhum ator gigante... Eu acho que provavelmente como chama? Essa ida ao cinema foi mais pelo ator, tipo, é o cara do The Boys, entendeu? Então, não, e se pá, já fizeram ele com a intenção de tipo, vamos botar um pouquinho e largar no streaming direto. Que é um filme barato também.
Então esse filme Pode merecia. Esse filme merecia o marketing e a atenção que o Substância teve. Só que o Substância, acho que enfiaram muito mais dinheiro e tinha o nome Demi Moore ali também, né? E mesmo Então, assim, eu fiquei surpreso de ter o destaque que teve, porque eu tava achando que nem o Oscar ia pelo grotesco. Então, a Flame, pelo que eu li, assim, a Warner Bros. Ela investiu bastante no marketing do filme com umas campanhas, mas assim, falando como se fosse um filme de romance, entendeu? Então, Sim. a ideia deles era não contar sobre o que era. O teaser que eu vi no cinema não dava nem pra imaginar que ela era um robô. O trailer que eu fui ver depois tem uma cena que ele fala a Iris desliga e ela vira o zóio e fica branco. Então aí já entrega que alguma coisa ela é, tá ligado? Eu achei triste. A capa, quando eu vi, eu falei assim, ai caralho, será que é ali? Porra, porque é o olho branco, assim, eu nem liguei pro coisa, mas... Muito menos o negócio do acompanhante, né? Também não fiz ligação também. Eu fiquei muito feliz que Me pegou muito de surpresa. Que nesse caso eu não vi o trailer, porque normalmente eu vejo. Eu adoro não ver mais trailer, tá tudo certo, assim. Então... Foi um filme tão rico que eu tenho certeza que eu tô esquecendo de falar coisa que eu queria falar. Queridos ouvintes, como de costume, todo episódio de filme a gente dá uma nota de 0 a 10, dessa vez para Acompanhante Perfeita. A gente soma nossas notas, divide para ver a média e a nota que o Sábado 14 deu. Começa com a Paty, né? Vamos ser cavalheiro aqui, já que é um filme que fala muito sobre masculinidade tóxica. Só por isso também. Daí a Paty vai dar um presente pra gente, porque a gente tá dando a preferência pra ela. Porra, cara. Pra ver como a gente é legal, né? Só vocês entenderem que a gente é legal. Os melhores homens que eu já conheci na minha vida, depois disso. Top 10 homens, top 10 pelo menos. Nós somos o exemplo da frase nem todo homem. Exatamente. Top 10. Vocês estão ali junto com o Neymar. Inclusive na parte de jogar futebol. Isso. Principalmente, né? Cara, eu amei esse filme, de verdade. Assim, eu quando eu pedi pra vocês pra gravar, é porque eu já tava querendo assistir por causa da Sofia, né, como eu disse. E eu fui totalmente pega de surpresa pela temática, não tava esperando por isso. Quando começou a questão do robô e tal, eu falei assim, bom, ou a gente vai pra uma parada muito Black Mirror, ou a gente vai por uma parada mais Ex Machina, que, sei lá, é pra falar sobre relação robô-humano e tudo isso. E não, cara, o robô ali é só uma alegoria de tudo. É uma sabe? ferramenta até pro roteiro, né? Exato, cara. Eu achei do caralho. Como a gente já falou, o roteiro é todo redondinho, você não tem um negocinho e tal. E quando acaba, tu fala assim... E o final do filme é melhor ainda, cara. É que ela olha pro lado, ela é totalmente liberta com a mãozinha dela de robô dela pra fora, e ela dá tchauzinho pra outra mulher que provavelmente está num relacionamento abusivo tal qual ela, e ela acha que talvez ela também seja uma robô. Então, assim, é tipo... pior! Caraca! É muito bom, cara. E todas as a melhor disso tudo é a referência T-1000 que fizeram no Patrick? No Lourinho, na hora que ele está com a roupa do policial andando com a escopeta na mão. Sim, e Patrick é o nome do ator, né? Sim, tá, cara, muito bom. Muito bom, achei do caralho, Eu espero que esse filme de alguma forma chegue a bastante gente, porque realmente é muito gostoso de assistir. Estamos fazendo a nossa parte. Como vocês disseram, volto a dizer, talvez, na questão até do ritual também, não é nada de, meu Deus, como é genial, assim, muito bom. Mas ele não é um filme, assim, que você fala assim... Meu Deus, sabe, eu quero morrer e viver nesse filme. Não, ele é foda pra caralho. Ele teve tantas oportunidades de errar e acertou todas que a gente fica mais chocado, né? Exato. Mas assim, é um filme redondinho, gostoso pra caralho, eu vou dar um 9 pra ele. Eu vim preparado pra um 9,5, porque eu achei o filme espetacular, assim, e é legal como tu sem ver o trailer, o filme vai cada vez colocando uma camada a mais na narrativa, cada vez vai ficando mais interessante, e ele consegue lidar bem, fazer um malabarismo com todas as camadas e acertar tudo. E aí, gravando com vocês, eu me empolguei, me dei conta de mais coisa, então eu ia subir a nota, pensei, vou dar um 10 e que se foda,
Mas daí, não, tem uma virgulinha outra ali que eu acho que podia ser mais bem feito, melhoradinho. Então, só pra ser mais que 9,5, menos que 10, 9,8 que se foda. Vai daí, Marcel. Eu também gostei bastante do filme, também compartilho do sentimento de, tipo, é um filme bem redondo, é um filme bem bom, mas também não é nada que vá, meu Deus do céu, mudou minha vida. Mudou Hollywood. Mudou Hollywood, você vai existir o antes e o depois desse filme, também não é isso. Mas é bom ver um filme tão redondinho assim, tão funcionando tão bem. Não tem muito o que se reclamar dele, eu acho que ele só não fica, pra mim, uma pontuação melhor, porque faltou dessa parte do tipo sentimental de mudou Hollywood, pra mim, é o que falta. Porque é até bom deixar claro, de novo, esse filme não traz nada de novo, nenhum conceito novo. Sim. Ele só faz um filme de robô, é um filme simples que faz tudo bem certo. E aí há toda a alegoria com o relacionamento abusivo. Eu vou dar 8,5 pra ele. Ih, Marcel machista. E a média fica 9,1. E digo mais, eu dei 9,8, mas eu tenho ciência que é uma nota que só vai enxergar quem destrinchar o filme que nem a gente fez aqui. Porque se tu olhar, tu pode até pegar a alegoria e tal, e tá, 8, 7,5. É que a gente foi nas minúcias. Eu assisti pensando, procurando defeito e não achando. Depois eu conversei com a Maria 1 hora sobre o filme, agora 1 hora com vocês. Por isso que eu fui tão alto. Média 9,1. Acho que é isso. Não tenho nada pra comparar aqui. Vamos pros e-mails e novidades das plataformas de streaming. Vamos para mais uma semaninha de leitura de e-mails e novidades das plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Quero lembrar vocês que quem quiser produtinhos do Sábado 14, acesse podcaststore.com.br. Lá tem camisetas, ecobag, imã, caneca, um monte de coisa bacana do Sábado 14 em vários tamanhos e cores. Muito divertido. Tudo de qualidade. Tudo de qualidade show. A ecobag é foda, a camiseta é foda, caneca é linda. Foda, a caneca eu não possuo ainda. A caneca é maravilhosa. Pra quem carrega muito peso, essa ecobag é perfeita, que a alça dela é super grossa e super bem costurada. A ecobag eu acho que é um dos que mais me surpreendeu o quão massa é. Marcel, quem quiser assistir Acompanhante Perfeita, onde encontra? Está no Max, disponível lá por enquanto. Quando entrar em outros canais, avisaremos. E o que mais entrou essa semaninha nos streamings? Vamos lá, que essa semana na Claro tá entrando O Espelho, que é o que esse filme tá vindo na nossa cabeça, que é o óculos, que comentamos dele fora daqui, recebemos indicação, tu recebeu indicação. Não faço ideia do que tu tá falando. Ah, não, alguém indicou esse negócio mesmo, né? Sim, indicou, o Daniel falou, nosso amigo Daniel comentou pra nós no final de semana passado, esse filme tá surgindo agora, não sei o que tá acontecendo. Deve ser uma bosta. Não sei, nunca vi. Um Tiro na Noite, Halloween 2, O Pesadelo Continua, Lobisomem de 2025, O Ataque dos Vermes Malditos 2. Lobisomem é legal, hein? Nosferatu de 2025, que nós temos episódio. A Prova de Morte, Halloween Kills, que temos episódio. Mega Tubarão. E aí, pra quem gostou do nosso episódio do Entrevista com o Vampiro, A Rainha dos Condenados. Alguém na Claro tá nos ouvindo. Preciso só de fazer um adendo que Mega Tubarão é muito divertido, assistam. Eu achei divertido também. E o 2 também. Na minha lembrança. O 2, então, eu achei mais divertido ainda. Com todos os filtros que eu tinha na cabeça, eu não achei horrível. No Prime tá entrando Ao Cair da Noite. É bom. O Abutre, bom. Temos episódio. O Cair da Noite é bom? Fiquei na dúvida. O Colecionador de Almas, o famoso Long Legs, que também temos episódio. E Hannibal, não a série, o filme de 2001. Show. E essa semana é isso. Primeiro e-mail da semana, Patrícia. E-mail do Rodrigo Trovalim, entrevista com o vampiro. Gostaria de agradecer, há mais de 2 anos havia pedido um episódio sobre o filme e finalmente foi ao ar. Olha aí. É a média do tempo que leva, é isso aí. A gente lembrou que você pediu e falou assim, tá na hora de atender o Rodrigo. E diga-se de passagem, gostei muito. Só mais algumas curiosidades. Tom Cruise teve que atuar sobre uma plataforma pra ficar da mesma altura de Brad Pitt. É uma lenda clássica de que em todo filme ele faz isso. Annie Rice não queria Tom Cruise no papel, mas
quando viu a atuação do ator, teve que se render. A grande ironia do filme é que um vampiro tem vida eterna, porém uma vida solitária e vazia sem elo nenhum com as épocas. Por isso a obsessão para ter uma companhia para se sentir vivo novamente. Abraço e tamo junto. Por isso que o Lestat segue usando o bufante. Próximo e-mail de Richard Leitholt. Esse sobrenome é complicado. Leitholt. Não quis liberar o anel e morri. Fala, adoradores de troncos servídeos cramunhosos. Voltei a escrever porque vocês conseguiram despertar algo em mim a tempo adormecido. O cagaço! Olha aí. Eu compartilho o sentimento do Marcel com este filme. Ele tá falando do Ritual. Não do Anthony Hopkins. Por gostar de fazer claro. trilhas e por diversas vezes ter dormido em lugares que eu só iria conhecer direito na manhã seguinte. Quem nunca? Caralho, brother. Esse filme entrou na minha mente. Realmente não lembro a última vez que senti tanto medo. Me colocar no lugar deles fez isso. E a direção ajudou muito, colocando por diversas vezes a gente no ponto de vista dos personagens, principalmente do Luke enquanto estava na cabana, olhando para fora sem saber se algo aparecia. Aterrorizante. Há tempos atrás eu dropei, pra sempre, um podcast de cinema, não de terror, porque uma das hosts deu nota baixa pra Longlegs, porque, pasmem, a colocou medo. Amiga, se um filme de terror me dá medo, ele cumpriu seu papel e eu irei amá-lo para sempre. Não, faz sentido. Então ela não gostou do filme porque deu medo? Assim, Caralho. Eu acho que ela tá equivocada, mas não tem que dropar podcast por tu acha que alguém tá equivocado assim, a gente não teria nenhum ouvinte. Eu acho que vai do contexto. Vai do Eu contexto. preciso confessar, porque eu já dropei um. Eu mais de um. Falou mal de Toy Story, eu não aguentei, eu fui embora. Eu já dropei podcast por motivos diversos. E olha que nem acho Longlegs pesado. Enfim, eu fico meio triste porque esse filme tá lá escondidinho, sem muita atenção. Ele voltou a falar do Ritual, no caso. Isso me faz pensar... do Anthony Hopkins. Isso me faz pensar em quantas joias perdidas não temos acesso. Enquanto isso, bombas nucleares como Megan e FNAF, eu não sei sigla do que é isso. Friday Nights at Freddy's. Isso. Fazem sucesso e ganham sequências. Blé. Sobre o comentário sobre ursos, as dicas de vocês para se fingir de morto e aplaudir servem, mas não para os mesmos ursos. Aplaudir, Deixa muito eu bom. pegar aqui o caderninho. Termo de aplaudir, eu acho muito bom. Urso preto é o mais de boa. Sim. Se tu abrir os braços e fazer barulho, provavelmente te deixará em paz. Até porque é o menorzinho, né? Eles só são agressivos quando os filhotes estão juntos. O urso marrom/pardo é agressivo, mas quando ele não vê mais perigo, ele não quer briga. Por isso, fingir de morto funciona. Então o urso do cinza. Leonardo DiCaprio era cinza. O marrom. Marrom, pardo. Eu não preciso me preocupar com pardo, porque se o bicho vem daquele tamanho correndo do meu lado, eu vou desmaiar. Eu já vou. Não vai precisar fingir, mas né? o Leonardo DiCaprio se finge de morto e ele continua atacando ele. Mas tá vivo. Tá bom. Aquele lá era muito curioso. Ambos não querem encrenca. Pô, era o Leonardo DiCaprio, né? Então, se estamos em uma trilha em que sabemos que pode haver urso, o ideal é fazer barulho, palmas, assovios, apito, etc. Eles te deixarão em paz. Agora, o urso polar é um dos únicos animais que vê o ser humano como presa. Mas esse, qual é a chance, amigo? Mas tu tá qual lá é a também, chance, tem que brother? se fuder mesmo. Eu já sei como eu quero morrer. Tem até... tomando Coca-Cola pra ele. Tem até um ditado em inglês que diz: If it's black, fight back. If it's brown, lay down. If it's white, good night. Que legal, agora eu vou entender, agora dá pra gravar. O inacreditável desse filme é ele existir somente porque o cara não quis liberar o anel pro assaltante. Libera o precioso. Pois é. Mas assim, o único ritual que justifica o título do filme é o de covardia. Eu sei que é a decisão errada, eu sei que é burrice, mas ver teu amigo levar uma facada e não fazer o menor esforço para defendê-lo significa uma de duas coisas. Tu não considera ele tão amigo assim, ou tu só é um covardão mesmo, perdão. A segunda opção, né? Enfim, filmaço. E talvez a Paty concorde comigo que tem algumas coisas, como os símbolos nas árvores de uma entidade misteriosa, passou uma vibe meio Yellow Jackets, que veio depois, eu sei. Queria também deixar um comentário sobre o cast do Entrevista com o Vampiro. Mais uma vez me caguei de rir com vocês. Foi meio rápido, mas o Marcel imitando o Lu e dizendo: eu não quero vampirar. Me tira risos largos até agora. Já adicionei ao meu vocabulário. E por fim, vendo vocês fazendo o cast da série Adolescência, me fez ter alguma esperança de ver por aqui alguma minissérie do Flanagan. Vai ter de todas. Vai. Em especial, Missa da Meia-Noite. Tem a cara de vocês, seria maravilhoso. Eu e a Paty gostamos muito. Se tem
tem um cara que merece... Eu só não assisti ainda, tá? Só pra deixar claro. Ainda mais sendo Se minissérie. tem um cara que merece série, é o Flanagan. Principalmente por serem minis. Exato. Perdão pelo longo e-mail, mas hoje sobrou tempo, já que eu decidi não vampirar por aí. Beijos, Richard. Beijo, gente. Obrigado. Eu vou guardar A cantiga, a rima. Cara, deixa eu falar rapidinho, eu sei que tá com tempo. Eu vou pra academia de manhã cedo e, tipo, agora tá demorando pra amanhecer, né? Pra o sol sair aqui. Aí onde eu passo é um corredor de árvores. Cara, eu hoje passei correndo, que nem o Forrest Gump, porque os morcegos estavam tudo voando baixo, Caralho. dando volta nas árvores. E dá um desespero, eles não vão te acertar, mas dá um desespero, né? Eu não sei se por eu fazer barulho ele vai vir atrás de mim, eu não sei. Vai, Paty, não Maluca. vai. Só se Mas tiver dá com um uma desespero. bolsa de fruta, não. A não ser que tenha um bêbado no meio do caminho ali que vai fechar. Eu sei que eu passei assim, levantando a gola da camisa no pescoço, que eu falei assim, vai que ele quer me passar Eles vão raiva, achar que sabe? tá uma vampira, cara. Muito Vai que me estereótipo. passa raiva, eu saí correndo com a blusinha assim, penduradinha assim, e a pessoa do lado me olhando com uma Tem- cara assustadíssima, olhando pra trás pra ver se não era ladrão. Como o pessoal do interior fala, tem que pegar um cano e sair girando. Fazendo... Eu brincava disso pra tentar pegar morcego lá em Passo Fundo, quando eu morava lá. Só que com uma corda. Eles ficam perdidinhos. Vai daí, Márcio. E-mail de Emerson Duarte, O Ritual, não aquele com Anthony Hopkins. Muito obrigado, Esse é professor. muito... Eu não sei os outros e-mails, mas ia ser muito bom se alguém mandasse comentando do Anthony Hopkins. Mas daí vai dar spoiler. Mas valia só por hoje também. Olá, amigos do Sábado 14. Como foi a trilha de vocês? Foi boa? Bem Nunca trilhada. fiz e nem quero fazer. Comparecendo aqui nos e-mails para falar sobre o filme O Ritual. Não sabia nada sobre o filme, mas tinha uma boa ideia pelo título. Para minha surpresa, Era um ritual. o filme apresenta uma morte em seus 5 primeiros minutos e isso me surpreendeu positivamente. Fiquei pensando se talvez o ritual tivesse relação com o amigo morto. Talvez uma última conversa? Não foi o caso. A dinâmica dos amigos foi Um bastante... bando de idiota mesmo. A dinâmica dos amigos foi bastante incrível. E, apesar de um filme curto, conseguiram fazer os personagens com características distintas. E foi logo no início do filme que assisti a uma verdadeira cena de terror. 4 pessoas bebendo no mesmo gargalo. O horror. Que isso? O horror. Quem nunca? Ah, depois Depois da Covid, Depois nunca que mais. passou o Covid... Eu nunca mais. Aí piorou pra mim. Eu nunca mais dividi nada com ninguém. Onde meus brother botam a boca, eu boto também. É que aqui nós temos um chimarrão, né, pai? É verdade. Aí já começa com 5 casas atrás essa situação. Eu só quero dizer que na minha bomba ninguém toca. Ah, para, pai. Confesso que não tem nada de ruim pra falar do filme, mas sabe quando a história não te prende? Fui eu com esse filme. O filme foi muito bem feito, os visuais são incríveis, mas a história não me agradou tanto. Algumas escolhas foram bastante óbvias, como a ordem na qual os amigos faleceram, mas nada que incomode Não muito. muda nada pro filme, a ordem. O Luke ficar por último muda. É, sim. Então, Muda, você ainda falou isso seria no episódio. maravilhoso o protagonista morrer no início do filme também. Seria também, Você ainda provavelmente. falou isso no episódio, que a ordem da... Que seria das legal mortes. se foi por isso, mas que não dá nada pra história, não dá nada. Enfim, que seja. O ponto de destaque do filme pra mim é a sua agilidade. Ele não coloca a cena sem necessidade, não enrola e desenvolve muito bem a revelação do ser mitológico. Concordo. Enfim, é um bom filme e claramente vai agradar quem curte esse tipo de história. Sem mais, já fiz a lição de casa e assisti a Acompanhante Perfeita. Tchau! Muito então que bem. esperamos você na próxima semana. Guardamos o e-mail perfeito. Tchau, Emerson. Vai daí, Paty. E-mail da minha querida Nathalie Skendroski. Hello, meus bolinhos de leitinho com morango, tudo certo? Eu pareço mesmo, branquinha com as bochechas rosas. Chegando um pouco atrasada, mas vim falar sobre algo que eu tenho um conhecimento de causa. Afinal, mãe de adolescente aqui. O e-mail vai ser um pouco longo, mas foi escrito com carinho. O importante é o carinho. Assisti a série Adolescência com meu marido e na parte técnica achei muito bem feita. Os planos de sequência são incríveis, só achei cansativo demais depois de um determinado momento. Acho que não precisava ser assim o tempo todo. Pra mim, o último episódio foi extremamente cansativo. Porém, entendo a intenção e admiro como foi tudo muito bem conduzido. Talvez maratonar a série não seja a melhor forma de assistir. Acredito que ver um episódio e ficar alguns dias refletindo antes de ver o próximo é mais palatável. Agora, sobre a temática, foi realmente um soco no estômago. Chorei, fiquei assustada, fiquei pensativa. Aqui em casa a relação com nosso filho adolescente é bem diferente, mas nem por isso me impactou menos. Tenho 33 e meu filho tem 16, então Caraca. a diferença de idade é pouca. É novinha.
Ela é menor que eu e tem um filho de 16. Caralho! O filho dela parece irmão dela, menino. Loucura. E eles vão tudo fazer cosplay. A família de cosplay eu acho a coisa mais linda do mundo, cara. Acredito que isso facilita bastante a nossa comunicação. Gostamos de várias coisas parecidas, fazemos atividades e vamos a muitos lugares juntos. Meu marido e eu sempre deixamos muito claro que ele pode contar com a gente pra tudo, que ele pode falar sobre qualquer assunto, que não precisa haver segredos, que ele pode confiar em nós. Meu filho é um menino trans e quando ele assumiu na escola, nosso maior medo foi que ele sofresse algum tipo de discriminação ou bullying. No começo tivemos algumas questões, mas ficamos sempre em cima da escola, cobrando e nos certificando de que ele estava em um ambiente o mais seguro possível. Ao mesmo tempo, explicamos a ele que para ele o mundo vai ser mais difícil e mais cruel, que ele precisa aprender a lidar com isso e a lutar suas batalhas. Porém, sempre terá um porto seguro com a gente, sempre que ele precisar. Pô, que bonito. Parabéns pro casal de mente aberta aí. E antes de mais nada, obrigada por compartilhar também tua história com a gente. E acreditem, sei que somos privilegiados por conseguir manter essa comunicação tão aberta com ele. Vejo muitos outros pais que não conhecem, não buscam conhecer seus próprios filhos. Sufocam demais ou que soltam demais. Que esquecem que eles têm seus próprios sentimentos e pensamentos. E que acham que as crianças estão bem só porque elas não expõem isso aos pais ou a algum responsável. Não falou nada, tá hein? tudo certo. É, tá quietinho na dele lá, não incomoda nada. Tá tão quietinho. E aí faz a chacina na escola. Tão quietinho, ninguém imaginava. Nunca falou nada. Brinca tão bem sozinho. Eu batia nele quando ele fazia bobagem, nunca reclamou. Essa série é necessária porque está expondo uma situação que infelizmente está cada dia mais presente na vida do jovem. Os pais precisam aprender a escutar e entender seus filhos. E os jovens precisam de suporte para não cair no papo de pessoas maldosas que só querem causar ainda mais caos num mundo tão violento como o que a gente vive. Esse é o verdadeiro terror. É triste, mas é a realidade que vivemos. E precisamos lidar com isso. Bom, é isso, meus queridos. A série rende muito papo, mas vou parar por aqui, senão a conversa vai longe. Amei o episódio, vocês foram incríveis, falaram sobre a série e sobre o tema de uma forma muito consciente e sensível. Desculpa, textão, mas foi um dos episódios mais tocantes pra mim. Continue com o trabalho maravilhoso, um beijo no coração de vocês e tchau. Bonito. Ô, Natalina, obrigada a você, antes de mais nada, porque é legal ter a visão de uma mãe aqui pra gente, Sim. né? Antes de mais nada, ainda mais de uma adolescente. E 16 anos é uma idade muito merda. Aliás, feliz Dia das Mães. Domingo. É o meio de tudo, é, né? Então, beijo em ti, no teu filho. E continua vendo filme bom com ele. No marido também, Paty. Não vai mandar... Eu não vou mandar mais beijo pro marido dos outros. Ih! Tem que beijar casado. Tu fica mandando Tu que fica com essa mania de ficar mandando beijo pro meu marido do nada. Eu sou de todo mundo. Próximo e-mail e último da semana, Berg Macedo. Lovers Never Die. Olá, pessoal. Quanto tempo? Falaram de vampiros e precisei aparecer. Entrevista com vampiro é chique, né? Eu gosto, mas a série... Mas a série verdadeiramente pisa no filme. E não sei se ela pisa no bom sentido ou no mal. Tem toda a frescura existente com adendo de sangue, um desenvolvimento ainda mais complexo da Cláudia e meteção homossexual, que pode ser um susto pra quem fantasiava com aqueles vampiros sendo apenas amiguinhos e não um casal cheio de drama. Eu recomendo muito a série aos ouvintes e parcialmente a você. Isso é bom parcialmente, porque já sabe, né? Tá indicando só pra mim, né? Mesmo sabendo que detestam se prender a coisas maiores que 2 horas de duração. Não é tanto assim, um pouco, tá certo. Mas peraí, o episódio da série tem mais de 2 horas? Não, acho que tá falando da série como um todo, né? Não, mas pra série eu vejo 7 episódios de uma vez só. Não, e dependendo do filme também, mas tudo depende, não é nada escrito em pedra. A gente acabou de terminar uma série. Começamos no sábado, então... A gente é a Paty e o marido dela. Eu e meu marido. A gente tem esse problema com série. A gente vê série que nem água, bebe água. Aliás, um beijo pro Felipe. Queria falar um horror da vida real. Me permitem? Agora é a parte de meio que a Paty. Desliga o fone aí, Paty. Estava tudo bem aqui em casa quando acordei no sábado pela manhã e identifiquei uma das minhas gatas doentíssima. Levei no vet e isso durou o dia todo. Cheguei à noitinha, vi a médica literalmente ordenhar a jugular e pata da gata para conseguir tirar meio ml de sangue para o exame. E ela mesmo assim não reagiu ao tratamento. Com menos de 1 hora em casa, outra gata que estava totalmente bem morreu meio que simultaneamente com a doente. Caraca, 2 ao mesmo tempo. Enfim, minha casa parecia um cemitério esse fim de semana. Tinha 17 gatos. Caraca, bicho, parabéns. Agora eu só tenho 12. Morreram 5 subitamente em 2 dias. Caraca.
Caralho. Um tipo de Covid felina. Tenho mais 4 em quarentena, muito mal. Bah, que merda, Porra, cara. brother. Mas do nada, assim. Agora, não, tu fudeu a Paty. Paty agora vai passar a semana inteira preocupado com as gatas dela. Pais de pet, saibam, mesmo prendendo seus animais sem acesso à rua, eles podem pegar um mal que leva do dia pra noite, literalmente. Me mandem positividade. Obrigado, galera, por elevar minha energia falando de terror que estranhamente me causa conforto. Berg Macedo de Pernambuco. Pô, força aí. Melhoras pros teus gatos aí, dar Berg. conforto agora, que agora eu estou completamente em pânico. Não, tu fudeu a Paty por 2 semanas, no mínimo. Que Mas merda. assim, que fique tudo bem com você. Pô, eu fico chateadíssima pelos bichinhos que você Vamos perdeu. torcer que pare nesses 5. Que merda. E parabéns por ter criado 17, cara. 17 bichinhos que tiveram uma vida boa. Pensa que mesmo os que sem morreram dúvida. não estavam na rua. Mas não dá nada, energia lá em cima. Vamos pra semana que vem, vamos falar do que, Marcel? Semana que vem, escolha a tua. Vamos falar de filme de lobisomem. Ó, fazia tempo. Fazia tempo, já tem um tempo, hein? Qual que foi o último? Foi o Dog Soldiers? Acho que sim. Talvez Foi o bastante do Anthony tempo. Hopkins. Eu não lembro qual veio Não, antes. eu acho que o último foi o Dog Soldiers, mas já faz tempo, igual qualquer um dos dois faz tempo. Faz Meu tempo. Hopkins foi depois, eu acho. Nós vamos falar de Grito de Horror, do original The Howling. De 81, né? 84? 80 e não lembro. 81. 81. 81 então. Eu estava correto. Onde tem, Marcel, pra assistir? Tem pra assistir na Apple TV, Apple TV e no YouTube estão para aluguel. E tem na Darkflix, na assinatura normal lá. Que é baratinho. Alô, Darkflix. Então vamos lá assistir Grito de Horror pra semana que vem. Muito lobisomem. E tchau! Tchau. Dá tchau, Paty. Eu dei tchau. Não ouvi. Tchau.